E aí, queridos alunos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, muito seguros, né? E que juntos vamos superar essa fase aí que está abalando toda a nosso cotidiano, né? Nossa existência. Então, aqui eu vou representar a disciplina do pós-médio e vamos conversar sobre um assunto bem interessante, que são as 5 habilidades socioemocionais em tempos de isolamento. Beleza? Então vamos lá, grande abraço a todos, espero que gostem. Então, vamos falar das 5 habilidades socioemocionais em tempos de pandemia, né? Em tempos de isolamento social. Primeiro, relembrando, quais são? Primeiro, abertura ao novo, ou a novas experiências. Segunda, autogestão, ou autocontrole, né? Terceira, extroversão, ou seja, aquela pessoa que é extrovertida, comunicativa, né? O contrário de introvertida, não é isso? Quarta, amabilidade ou empatia, né? Envolve essa questão do próximo, de lidar com o outro. E quinta, estabilidade emocional. Acho que já está bem claro. Olha, atentem para a diferença. Estabilidade é uma coisa que fica estável. Instabilidade, com IN, é o que fica instável, né? Que oscila muito. Então estamos falando da estabilidade, é de manter o o menor número de oscilações possíveis. E estabilidade emocional é no caso das emoções, né, muito voluptuosas, né, muito acima e abaixo. O filósofo Aristóteles, que eu acabei de preparar aula sobre ele também, vai falar sobre a importância disso no equilíbrio, né? No equilíbrio das nossas ações, que a virtude, que é o agir com excelência, o agir moral com excelência, ela está situada entre dois extremos, entre o vício pela falta e o vício pelo excesso, né? Então a virtude é o equilíbrio, é o meio termo. Enfim. Então, o que essas habilidades representam e o que elas podem colaborar, o que pelo menos refletir, ler, ter consciência delas, né, pode nos ajudar nesse período, que é um período que está conturbado para todo mundo, que é um período que não está fácil, né? Desde o jovenzinho até o mais idoso, não está fácil para ninguém. Por quê? Porque pegou todos de surpresa, porque estamos quebrando nossa rotina, a vida mudou completamente. Eu nunca tinha visto as escolas fecharem, os supermercados fecharem, o comércio fechar, nunca tinha visto isso. Já tinha visto crises, já tinha visto epidemias, já tinha visto alguns cenários, né, que a gente via pela TV, ou crises de dengue, não sei o que e tal, até dengue hemorrágica matando gente, e ebola não sei aonde, isso e aquilo, mas não desse nível. Por isso que o nome é pandemia, né? Aí tem os níveis, né? Epidemia, aí vira uma pandemia quando atinge todos os continentes do globo, né? Isso quando vira um número... Na verdade, só uma breve explicação. Isso sempre existiu, né? Esse tipo de doença que assola, mata muita gente sempre existiu. Até o historiador Leandro Carnal, lembram daquele que eu passei nos vídeos lá nas nossas aulas do pós-médio? Ele fala, né, que as crises, essas doenças sempre existiram, só que agora, na história, né, aí dizimava uma tribo, às vezes, né, duas que moravam ali por perto e pronto, todo mundo morria e acabava. Só que agora o mundo é globalizado, né? E aí pega avião, o mundo todo está conectado, pessoas viajam, então foi muito mais fácil essa transmissão. E por ser uma coisa nova, não se tem remédio, não se tem vacina e tal, ainda agora que estão produzindo e correndo atrás. Mas enfim, tudo vai dar certo. Eu penso que isso tudo é uma grande lição. Depois a gente está reavaliando. Inclusive tinha gente que estava num ritmo muito acelerado e agora foi obrigado a frear. Então vamos lá, abertura ao novo. Bom, eu acho que já fica bem óbvio, né? No documento oficial que eu li e tal, ele diz assim: é abertura a novas experiências estéticas, culturais e intelectuais. Então essa é uma habilidade da pessoa de ter basicamente, em poucas palavras, a mente aberta, né?
a pessoa está preparada para lidar com situações novas. E dentre essas situações novas tem as situações ruins também, né? Que são angustiantes. Ora, a gente gosta de ganhar coisa nova, né? Cheirinho de novo, coisa bacana, legal, tênis novo, roupa nova, maravilha, né? Livro novo, então, maravilha. Porém, situações novas, elas dão medo, o cérebro já fica assim, né? E o problema é que a gente cria medos que não existem, a gente cria situações justamente por, né? Lembre-se, a criança tem medo do que pode ter debaixo da cama, porque ela tem imaginação. Então essa coisa que é uma ferramenta maravilhosa, que nos dá a razão, a percepção das coisas e tal, também é uma ferramenta que tem a imaginação, né? E cria vários problemas. Então, a abertura ao novo é a abertura a lidar com essa situação de reinvenção, né? Por exemplo, eu estou aqui diante de uma câmera, né? Eu sou acostumado a lidar com vocês no dia a dia, no tete a tete, falar: menino, silêncio menino, tira o pé da mesa, abaixa a cabeça, larga o pescoço do outro, larga o celular, né? E agora eu tô aqui, falando com uma máquina, né? Portanto, assistam esse vídeo, porque senão eu vou ficar que nem um bobo aqui falando com uma máquina, falando comigo mesmo. Enfim, certo? Então, temos que nos adaptar. Isso acontece com todo mundo em vários níveis, né? Desde vocês aí até os mais idosos, que também, né, coitados, são os mais vulneráveis. Certo. Autogestão, autocontrole, que é a segunda habilidade. Bom, isso aí já é quase autoexplicativo, né? A pessoa que tem essa habilidade desenvolvida, ela é mais organizada, esforçada, responsável, e com isso vai lidar melhor com o planejamento para lidar com as situações. Só tem um porém: a pessoa que consegue bastante trabalhar isso, também quando se vê numa situação que quebra tudo, que esparrama tudo, é igual aquela pessoa que organizou todos os papéis em cima da mesa certinho. Se bate um vento, ela também se desespera mais, porque ela teve um trabalho muito grande organizando tudo. Então, às vezes, isso tem que ser medido com muita calma, porque ela é muito organizada, só que se bate um vento e desorganiza tudo, ela entra em colapso, porque ela é muito... Então, temos que ter o meio termo aristotélico aí, entende? Temos que ter cuidado com isso, beleza? E aí, temos ao máximo que tentar controlar as ansiedades, temos que, né, entender o que é passageiro, entender o que é orgânico meu, por exemplo. Tem muita gente com falta de ar. Só que, na verdade, é um sintoma de ansiedade também. Faltar o ar, ficar, né? Existem formas de lidar com isso, né? Tem a questão do controle da respiração, tem a questão da meditação, tem questões psicológicas mesmo, tá tendo atendimento virtual, enfim. A gente tem que saber parar também, a gente tem que lidar com o controle disso que nós temos, que é nosso principal instrumento, que é o nosso corpo, né? Às vezes a gente quer controlar tudo, controlar o mundo, controlar filhos, cachorro, marido, namorada, namorado, e não controla, na verdade, o que realmente a gente pode. Então, às vezes a gente tem que desligar os botões externos e ligar o interno, né? Que é o que realmente a gente pode. Extroversão, terceira habilidade. Extroversão, né? Essa palavrinha, acho que a maioria talvez conheça, é ser extrovertido, né? Falador, comunicativo e tal. Assim, lembrando que cada pessoa tem um jeito, né? As pessoas têm múltiplas personalidades, mas tudo isso pode ser trabalhado e tendo consciência, né? Sabendo onde você está pior, você pode ir melhorando. Então, há muitos jovens que são introvertidos, que são fechadinhos e tal. Isso há de ser trabalhado, né? A gente precisa colocar para fora nossos anseios, a gente precisa primeiro entender o que está acontecendo com a gente. Isso cabe estudo, isso cabe, né, entendimento. A gente vai pesquisando, já que temos tanto acesso à informação hoje, internet, celular, não sei o que, a gente pode pesquisar e entender o viés psicológico, o viés filosófico, o viés, né, de vários aspectos. Enfim, então precisamos nos autoconhecer, né, o autoconhecimento, e depois expressar, seja até através de um profissional, se for preciso, psicólogo, psiquiatra. Vamos quebrar essa coisa preconceituosa de que psiquiatra é para doido. Às vezes a gente precisa tomar um remédio, se for um caso de necessidade, para segurar um pouco a barra por um tempo, não é problema algum. Eu mesmo já frequentei psiquiatra e não tenho a menor vergonha de dizer isso, às vezes precisa. Eu acho que, na verdade, é um dom, como é que se diz? É muito digno a pessoa reconhecer que tem um problema ou que está passando com um problema e precisa de ajuda e pronto, normal, coisa mais normal do mundo. Psicólogo, então, que às vezes a pessoa não sabe nem o que o psicólogo faz, acha que o psicólogo lê mente ou qualquer coisa do tipo.
Cara, todo mundo que tem uma mente, que tem uma psique, essa palavra que vem do grego, né, pra mente, era interessante trabalhar com psicólogo. Agora, claro, tem que achar um que você goste. Porque é uma coisa assim que você tá ali num diálogo, é uma coisa bem interessante que você se identifique, mas é bom quebrar os preconceitos também e procurar a ajuda das formas necessárias, né? Amabilidade, empatia. Cara, nesse período a gente tá tendo muito que amar os nossos entes queridos, os nossos bichinhos de estimação, os nossos filhos, vovós, porque a gente tá, ó, o tempo todo ali, ó, junto deles, né? O dia todo, o tempo todo, tendo que lidar uns com as frustrações dos outros. E também no aspecto maior, no aspecto geral, não sair, evitar ficar, né, circulando, usar a questão da máscara. Tanto é que agora tem decreto estadual, né? Tem países, na China no começo, quando deu o ápice, né, que aqui ainda não era nem obrigado a usar máscara, tinha drones mandando as pessoas ir para casa, multando. Teve gente que chegou a ser presa porque estava circulando sem uma justificativa. Então, para você ver, quando chega no limite da intervenção de leis, é porque a situação está muito grave. Então, a gente tem que ter consciência. Se não vai por consciência própria, do amor, da coisa, vem a intervenção da lei, né? Então, temos que desenvolver. Isso aí é meio assim, vem de educação, vem de berço, né? Mas também pode ser praticado e desenvolvido. A gente tem que, né, praticar isso, até porque é uma habilidade de ser humano mesmo, né? De amor ao próximo, de uma questão de empatia por tudo e todos. Vamos lá. E por último, a estabilidade emocional. Gente, claro, é uma coisa complexa, né? Não é do dia para a noite, não é uma coisa que se faça assim, né? Ainda mais vocês estão numa fase, numa idade de decisão, de transição, principalmente vocês aí no terceirão. Eu compreendo, eu lembro como era a minha fase de terceiro ano. Vocês estão numa transição, vão sair da escola, vão para o mercado de trabalho, faculdade, não sei o que e tal. E é complicado, ainda mais a questão hormonal, a questão da exigência dos pais, de escolhas, vocês vão escolher uma profissão. Mas isso tudo, né? Se você tiver uma base, principalmente parte do conhecimento e tal, de acordo com algumas práticas, ou até atividade física. Tudo bem que nesses momentos estamos um pouco privados disso tudo. Mas até os artistas e os esportistas estão ensinando dicas, né, de como ficar em casa, fazendo algumas práticas. Até a atividade física ajuda nessa parte de equilíbrio emocional, de estabilidade emocional, porque faz o sangue circular. As aulas de educação física de vocês devem ensinar isso. Ensinam o sangue circular, ou mostram como o sangue circula, como as funções cardíacas e respiratórias ficam, né, fazendo o corpo se oxigenar, liberam os hormônios do prazer, da satisfação, da felicidade, dopamina, serotonina, não sei o que, não sei o que. Então, é um conjunto de coisas, desde a alimentação, passando pela atividade física, a certas práticas também, por exemplo, a meditação, enfim, aí depende de cada um, do que gosta, do que não gosta, mas existem práticas. Eu acho que o importante é a gente ser consciente, tentar ter calma, respirar, né? Saber que, por exemplo, a respiração controla os batimentos cardíacos, que aí, consequentemente, vai controlar isso aqui, ó, que é uma máquina poderosíssima que nós temos, que se não soubermos usar, ela acaba virando uma arma contra nós, certo? Bom, meus queridos, é isso, para não me prolongar muito, para o vídeo não ficar muito grande. Então, essa foi... Sim, quase eu esqueço de falar. Essa ideia surgiu de uma reunião com a Fernanda, uma reunião por videoconferência, é claro, minha chefinha, Fernanda, e ela sugeriu esse tema que eu achei muito pertinente, né? Fazer as 5 habilidades socioemocionais adaptadas, porque como elas poderiam ajudar essa reflexão para o tempo da pandemia. Ou seja, com a reflexão final de que o que podemos aprender diante de tudo isso, né? Ora, que de fato, assim, sem querer ser conclusivo, vou deixar essa reflexão no ar para vocês também. E Fernanda fez um texto bem interessante, baseado num vídeo, que aí eu vou lançar o desafio para ela. Enfim, ela vai no tempo dela, quando ela puder, para ver se ela conversa com vocês também sobre esse assunto, beleza? Aqui na nossa disciplina de pós-médio, para ver se ela dá o ar da graça dela. Então, o que podemos aprender diante de tudo isso? Que bom, às vezes o aprendizado é duro, né? O que não vai pelo amor, vai pela dor. Eu acho que tudo isso tem um aspecto positivo,
apesar das mortes, apesar de tudo isso, eu acho que a gente está se reavaliando, se reconhecendo e reaprendendo, inclusive, a viver com nós mesmos. Porque não é só os outros que estão enchendo o nosso saco. Às vezes a gente também não sabe lidar com o nosso próprio pensamento, né? Ficar sozinho, por exemplo, tem gente que está sozinho e está enlouquecendo. Então, até para avaliar e valorizar qual é o papel do outro na minha vida, como eu trato essas pessoas, qual é o valor de eu ir no supermercado, no comércio, daquelas pessoas, né, que são essenciais para minha vida. Bom, pessoal, é isso. Estou com muita saudade de vocês. Tudo vai dar certo. Vamos pensar positivo. Em breve todos estaremos juntos, saudáveis e com muita alegria para continuarmos nossos caminhos, beleza? Grande abraço, professor Rafael. Tchau.